precisa repercutir. E eu fiz um exercício nesta terça-feira para verificar a projeção de faturamento do Flamengo versus o que ganham clubes da Premier League. Com o patrocínio da Betano, o Flamengo terá um faturamento de Premier League em 2025. É algo impressionante isso, tá? Se a gente calcular, por exemplo, vamos lá, o impacto, de 270 milhões de reais por ano que esse patrocínio terá os cofres do Flamengo, a gente já está falando aí de uma projeção, acho que dá para ser até, não seria nada muito ousado não, tá um pouco conservador, mas realista, né? A gente falar em 2 bi de faturamento, 2 bi de reais de faturamento em 2025, né? E vale sempre lembrar que o balancete do primeiro semestre apontou ali para um faturamento, veja, é faturamento, não é lucro, tá? É só o que entra, de 712 milhões de reais, tá? Isso nos primeiros 6 meses do ano, falta boa parte da receita vem no segundo semestre, tá, pessoal? Então, premiações em competições, dinheiro de televisão, vai ter essa grana do patrocínio, o patrocínio válido, aliás, por 40 meses, tá? Essa informação também é importante dar aqui no canal. E, cara, assim, se você pegar 2 bilhões de reais e dividir por 6 e alguma coisa, tá? Que é a cotação do euro nesta terça-feira, você vai ter ali 6,39, tá cotado o euro, estava hoje de manhã, tá? Esse vídeo está sendo gravado no início da tarde. Você vai ter ali um faturamento de 310, 312 milhões de euros, que é um faturamento superior, por exemplo, ao do Aston Villa, do West Ham, clubes de segundo escalão ali da Premier League, tá? Faturando um pouquinho mais passa o Newcastle, por exemplo. E aí é muito importante, porque o Newcastle hoje tem um faturamento absurdo na Premier League, tá? Porque o Newcastle, para quem não sabe, foi comprado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, né? Que é um braço ali do governo de Mohammed bin Salman, e tem muito dinheiro literalmente jorra por ali. Então é muito importante ressaltar que o Flamengo atinge um patamar de faturamento, vai atingir, melhor dizendo, no futuro, um patamar de faturamento de 2 bi, tá? E aí de Premier League, tá ficando ali muito provavelmente entre os 15 clubes que mais faturam em todo o mundo, tá? E aí a gente pega o teto, por exemplo, de faturamento, pertence ao Real Madrid com 1 bilhão de euros, isso dá em torno a algo maior até do que a casa dos 6 bilhões de reais, para você ver onde o Flamengo se encontra nesse momento. O Flamengo, então, deve fechar o ano de 2025, se a gente for transportar para que o Real Madrid arrecadou no ano passado, de 1/3 do Real Madrid, cara. Então é algo impressionante o que está acontecendo. Assim. Eu uso esse termo de comparação aqui para você ter ideia, né? E assim, na Premier League, fatura-se em libra esterlina, tá? Não é em euros. Isso aí é uma conversão para euros que a gente fez mais cedo, mas o faturamento é em libra esterlina, ou seja, uma moeda até mais forte do que o euro, né? Que não é a moeda do Reino Unido. É a moeda da Irlanda, mas a Irlanda não faz parte do Reino Unido, só a Irlanda do Norte, né? Então, assim, cara, é uma coisa simplesmente absurda no aspecto positivo o que vem acontecendo com o Flamengo no que diz respeito às finanças. Eu não me canso de falar sobre isso, de gravar vídeo sobre isso, tá? Para você ter uma ideia do que representa o faturamento. Aí tem uma questão envolvendo o endividamento, eu não entendi, né? Que houve ali uma reportagem publicada até pelos amigos do GE apontando para um endividamento de 1 bilhão de reais. Não procede. O endividamento do Flamengo hoje está na casa de cento e pouco, 180 milhões, já teve em 333, 337, é até menos do que isso, 128 hoje. Então eu não entendi não, a dívida caiu bastante, aliás, nesses primeiros 8 meses aí de gestão Luiz Eduardo Batista, o BAP, né, à frente do Flamengo. Então assim, eu não consegui entender essa conta, vou tentar me informar, deve ter um porquê disso aí, mas se você souber, deixe aqui nos comentários, mas é algo que me chamou a atenção, né? Porque o endividamento do Flamengo definitivamente não bate na casa de 1 bilhão, tá? E aí você pega o faturamento do ano passado,
que é o faturamento na casa de 1 bilhão 370, é o clube brasileiro que mais faturou em 2024, não tem nenhuma novidade em relação a isso, tá? O Flamengo capitaneando aí, né? Foram 3 clubes que faturaram mais de 1 bilhão, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. E aí você tem que relativizar esses números também versus o endividamento, tá? O que significa um faturamento de pouco mais de 1 bilhão para o Corinthians, que deve 2 bilhões e 400 milhões de reais? Quase nada, né? Em contraponto, você pega um faturamento de 1 bilhão 370 do Flamengo em 2024, ano fiscal no caso, né? E você tem aí um endividamento o endividamento no ano passado era de 337 milhões de reais. Vocês têm 3 vezes a mais aí por baixo o que era o endividamento, agora caiu, o faturamento sobe, então essa relação fica ainda mais distinta, né? Um golaço, cara, um golaço. Para você ver o nível em que o Flamengo se encontra hoje, né? Eu particularmente nunca fui um grande fã como dirigente, tá? Como pessoa sempre me tratou muito bem, do Eduardo Bandeira de Mello. Mas ele falou algo ali em 2013 que é importante, cara. Ele falou ali, hoje o Flamengo briga para não cair, daqui a um tempo o Flamengo brigará para contratar os melhores jogadores do mundo, né? E é por aí, é por aí mesmo. Eu vejo sobre esse aspecto, né? O tempo mostrou que ele tinha razão. Faz o quê? 2 anos, 12 anos, melhor dizendo, 12 anos e pouco aí, do processo de reestruturação financeira do Flamengo, e a gente fala hoje num faturamento que era impensável anteriormente, né, cara? Assim, de 2 bi, né? Mas mesmo esse faturamento, ele não pode ser transportado para pagamento de uma aventura, que seria a construção do estádio, na minha modesta opinião. Tá? O Flamengo hoje no Maracanã descobriu uma mina de ouro, né? Tá tirando dinheiro de uma operação que era praticamente deficitária. E aí o Flamengo faz essa operação se tornar lucrativa, né? Até um dirigente de alto escalão ali no Flamengo me mandou certa vez, eu trouxe os números aqui de faturamento com name rights, projeção, né, de faturamento com name rights. Já gravei esse vídeo por aqui, então não serei repetitivo, mas esse dirigente me falou, vaca não dá leite sozinha, você precisa ir lá tirar, né? Então você ficar parado achando que o Maracanã vai trazer dinheiro, cara, é uma perda de oportunidade, né? Então, em contraponto, você tem que ver ali e enxergar uma possibilidade grande de faturamento, né? De fazer um estádio que no primeiro momento seria deficitário virar uma operação lucrativa, e aí você não precisa fazer correr no projeto de um novo estádio para que isso renda faturamento. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.